Alguém pode ter levado ela, talvez, você sabe depois desse vídeo, alguém pode ter levado ela. Devemos considerar todas as possibilidades agora. Estamos acompanhando novas informações sobre a busca desesperada por uma adolescente que está desaparecida e pode estar em perigo iminente. Este é o novo vídeo da polícia mostrando o que pode ser Cami, de 19 anos, quase naquela caminhada matinal antes de desaparecer. O FBI agora participa das buscas por essa garota desaparecida após uma caminhada na manhã da véspera de Natal. Com o passar dos dias, as preocupações sobre o que aconteceu com ela só aumentam. A polícia afirma que não descarta nenhuma possibilidade, nem as mais sombrias. Estamos no caso apresentado pela Lei e Crime. Eu sou Chrissy Stewart. Quando as autoridades do Texas dizem que uma garota pode estar em perigo iminente, isso preocupa, pois pode ser mais do que apenas uma pessoa desaparecida ou fugitiva. As autoridades do condado de Bear, Texas, onde está San Antônio, pedem ao público informações que ajudem a localizar Camila Mendoza Olmos, de 19 anos. Seus amigos e familiares a chamam de Cami. Este é o novo vídeo divulgado pelas autoridades do condado de Bear, Texas, à noite. Sei que o vídeo está escuro, mas peço que preste atenção, pois isso pode ser uma pista importante sobre para onde ela foi na manhã da véspera de Natal, apesar de dificultar as buscas. Este é um vídeo de câmera veicular mostrando alguém andando à beira da estrada. O motorista que gravou isso, depois de ver a cobertura da notícia sobre esse caso, decidiu entrar em contato com as autoridades, dizendo que tinha acabado de ver alguém que poderia se encaixar na descrição. Nós não sabemos com 100% de certeza se essa pessoa é a Cami, mas a polícia diz que as roupas parecem realmente coincidir com a descrição que eles deram do que ela estava vestindo quando saiu de casa. O xerife do condado de Bear afirmou que isso ocorreu a poucos quarteirões da casa da Cami. Agora, antes de entrar nas possibilidades que os investigadores estão seguindo neste momento, quero voltar ao início dessa busca e apresentar para vocês a linha do tempo que conhecemos até agora. As autoridades afirmam que Cami foi vista pela última vez antes das 7h de quarta-feira, 24 de dezembro, no bairro Caspian Spring, condado de Bear, perto de San Antônio. O escritório do xerife acredita que ela foi vista em uma câmera de vigilância de um vizinho do lado de fora de sua casa, procurando algo dentro do carro. Segundo os delegados, as imagens teriam sido interrompidas. Acredita-se que Cami saiu a pé, pois seu carro estava em casa quando sua mãe ligou para o 911 relatando seu desaparecimento. E isso foi depois que ela supostamente ligou para o namorado e para o pai da filha. Isso de acordo com a News Nation. Agora, os policiais dizem que Cami pode estar apenas com a chave do carro e sua carteira de motorista. Uma grande pista aqui e uma grande preocupação, talvez um grande obstáculo para os investigadores, é que o telefone dela não está com ela. Ele foi encontrado dentro da casa dela. E quando você pensa em uma adolescente que está frequentemente online, certamente chama a atenção o fato de ela não ter levado o celular. Ela deixou um celular para trás. Como você sabe, uma pessoa jovem ou mesmo mais velha dificilmente deixa o celular para trás, né? É inacreditável. Ela deixou um celular e um iPad para trás. E então tivemos a oportunidade de revisar algumas dessas evidências digitais novamente graças à ajuda dos nossos amigos do FBI. Sabe, não posso revelar muito do que foi obtido com isso, mas conseguimos algumas informações. O xerife está dando boas informações, mas ele não quis entrar em detalhes sobre o que eles podem ter encontrado no celular dela. Agora, a mãe da Cami, o nome dela é Rosário, disse ao veículo de mídia do Texas KSAT, abre aspas, eu liguei para o celular dela, mas o celular estava lá na cama e estava desligado. Coloquei para carregar e saí para procurá-la. Achei que iria encontrá-la, como das outras vezes, andando, e que voltaríamos juntos para casa. Cami iria comprar um vestido com sua melhor amiga Camila, para um evento no dia em que desapareceu. Então ela tinha planos. Essa amiga disse ao The New York Post que as últimas palavras de Cami ao telefone na noite anterior foram: "Tchau, Cami, eu te amo." Isso certamente é algo para se pensar enquanto mergulhamos em todas as possibilidades. E novamente, as autoridades não estão descartando nenhuma possibilidade neste momento.
Autoridades do condado de Bear informam que Cami, com cerca de 1,60 e 2 metros de altura e 50 quilogramas, usava moletom preto da North Face com detalhes azul bebê. Ela usava short de pijama azul bebê e sapatos brancos. Mais de 100 pessoas procuraram em um raio de 5 quilômetros, de onde Cami foi vista pela última vez, buscando qualquer sinal dela. E até agora, não acreditamos que eles tenham encontrado algo. As autoridades não disseram se encontraram alguma coisa. Na verdade, só tivemos aquele desenvolvimento do vídeo da câmera veicular que o xerife divulgou durante a noite. Além do departamento do xerife do condado de Bear, o FBI e o Departamento de Segurança Interna também ajudam nas buscas pela garota. San Antônio fica a mais ou menos 1h30, 2 horas de carro, da fronteira dos Estados Unidos da América com o México. O xerife de Bear afirmou que o Departamento de Segurança Interna investiga se Cami cruzou a fronteira para o México e eles estão até analisando registros de voos para ver se ela conseguiu chegar a um aeroporto e embarcar em um avião. Agora, neste momento, o xerife não está descartando nenhuma possibilidade, mas o que torna o desaparecimento de Cami tão preocupante é que a família dela diz que isso é totalmente fora do comum para ela fazer algo assim. O departamento do xerife do condado de Bear informou após o desaparecimento. A mãe de Camila disse que ela costuma caminhar de manhã, mas ficou preocupada quando Camila não voltou no tempo esperado. O xerife afirmou que Cami gosta de caminhar. Até agora, parece que ela seguia seu trajeto habitual como de costume. Nada fora do comum. Esse é um lugar normal para ela fazer caminhada? É um trajeto normal, só que mais longo. Pelo que eu entendi, essa jovem era, ou é, um pouco entusiasta de fitness. Ela gostava muito de ir à academia e de caminhar. Fazia parte normal da rotina dela. O xerife também disse em uma coletiva de imprensa que Cami tem lutado contra a depressão. Ela terminou recentemente com um namorado, mas ele notou que a situação parecia amigável. Nós temos várias teorias diferentes em andamento e precisamos, as teorias nas quais estamos trabalhando abrangem todas as possibilidades. Infelizmente nós temos algumas indicações de pensamentos suicidas dessa jovem no passado. Nós sabemos que houve alguns problemas de depressão no passado, mas como uma pessoa jovem, que jovem não passa por momentos de depressão em algum momento? Então não podemos simplesmente dizer, deve ser isso. Nós temos que considerar todas as possibilidades. A saúde mental pode ter sido determinante no desaparecimento dela e certamente teve influência. Mas você também ouviu o xerife meio que rebater, dizendo que não é incomum para alguém da idade dela enfrentar algo como depressão. Nós temos que considerar todas as possibilidades neste momento. Infelizmente para nós, não podemos começar a restringir isso até que alguma evidência nos leve a isso. Aqui está novamente o novo vídeo mencionado pelo xerife, com imagens escuras da câmera do painel mostrando um pedestre. Pode ser a Cami, eles não têm certeza. O xerife espera que, ao mostrar o vídeo e contar a história de quem achou que não daria em nada, mas mesmo assim ligou após ver a reportagem, isso motive outros a revisar imagens de câmeras de painel, vigilância e campainha em busca de sinais da garota. Não apenas na véspera de Natal, quando ela sumiu, mas também durante a última semana, desde o início dessa história. O xerife do condado de Bear disse que acredita que Cami pode estar em perigo iminente. Essas palavras são muito fortes e chamam atenção na mídia, quando ouvimos que uma adolescente desaparecida pode estar em perigo iminente. O xerife afirmou que não descarta nenhuma hipótese, que ela tenha saído do país cruzado sozinha ou até mesmo possibilidades mais graves. Ela foi sequestrada ou levada. Isso é tráfico humano. Nada disso foi confirmado, mas também não são possibilidades que foram descartadas. Foi confirmado que as autoridades fora dos Estados Unidos também estão procurando por Cami neste momento. O escritório do Procurador-Geral em Nuevo León, que fica logo do outro lado da fronteira no México, divulgou um comunicado com a foto de Cami pedindo informações. Muitas perguntas e especulações online agora são sobre o que aconteceu com essa garota. Ela fugiu de casa? Ela fugiu com alguém ou foi levada? Será que foi sequestrada em seu bairro tranquilo, perto de San Antônio?
Por ser um estado de fronteira, o Texas sempre foi foco das autoridades no combate ao tráfico humano. Segundo o relatório da Linha Direta Nacional de Tráfico Humano, em 2024, foram mais de 2.000 denúncias recebidas por e-mail, chat, mensagem ou ligação. Quase 700 desses sinais vieram de vítimas ou sobreviventes do tráfico humano, de acordo com esse relatório. E esses sinais, então, levaram à identificação de mais de 1.000 casos, em 2024, envolvendo mais de 2.000 vítimas. Em 2022, a KSAT, emissora de televisão de San Antônio, entrevistou Shara McMichael, diretora da Divisão de Tráfico da Organização Sem Fins Lucrativos, BCFS, Saúde e Serviços Humanos. E de acordo com McMichael, o condado de Bexar cria o corredor perfeito para traficantes de pessoas, porque várias rodovias principais se cruzam ali. McMichael afirmou que cerca de 80.000 menores são vítimas de tráfico humano no Texas, e isso envolve não apenas trabalho sexual, mas também trabalho escravo, em lugares como fábricas, cozinhas e hotéis, e os fugitivos são especialmente vulneráveis. Esse dado chamou atenção. McMichael disse à KSAT que as estatísticas indicam que, em até 24 horas, 1 em cada 3 fugitivos é vendido ao tráfico sexual. Aproximadamente 40% dos fugitivos acabam no tráfico de trabalho. Agora, novamente, nós não sabemos o que está acontecendo neste caso ou se estamos falando de uma situação de tráfico humano envolvendo essa jovem Cami. Neste momento não está claro se Cami saiu por conta própria ou se foi levada, mas é importante mencionar isso e colocar em contexto. No entanto, a família dela diz que seria muito fora do comum para ela simplesmente ir embora, especialmente sem o celular. O xerife de Bexar, Javier Salazar, disse que queria garantir que Cami não foi pega em operação de imigração. O xerife afirmou à ABC News que Cami é cidadã dos Estados Unidos da América, mas poderia ter sido detida. Era uma preocupação pessoal, então eu verifiquei para ter certeza de que não havia nenhuma parada, nenhuma detenção e que ela não estava em nenhum centro de detenção federal. Precisávamos verificar isso. O xerife Salazar disse à ABC que Cami pode estar em perigo iminente. Isso chamou atenção. Ele foi questionado ontem e comentou sobre a frase perigo iminente. Com relação ao perigo iminente, com as informações que tínhamos de que pode ter havido algumas ideias suicidas no passado, algumas tentativas de automutilação no passado, que foram uma consideração. Então, novamente, é apenas uma das muitas teorias que estamos explorando neste momento. Mas você sabe, uma pessoa jovem, de baixa estatura e impressionável, sempre corre perigo imediato quando está longe de casa e não sabemos onde ela está. Rosária, que é a mãe de Cami, falou com a KTOUTB Houston e foi isso que ela disse, abre aspas. Rezem, rezem, rezem e peçam de coração a Deus, aos anjos e à Virgem Maria, a quem vocês acreditam, para que, por favor, minha filha volte. Quem tiver informações sobre Cami deve contatar o departamento do xerife do condado de Bexar, Texas. O número está bem aqui na sua tela e também vamos colocá-lo na descrição do episódio. Esse número é 210-335-6000. Você também pode enviar uma mensagem para a unidade de pessoas desaparecidas do Bexar County Sheriff's Office pelo e-mail missingpersonsbexar.org. Agora, Sonny Slaughter, instrutor de aplicação da lei, se junta a nós para falar sobre essa busca, que completa uma semana amanhã. É sempre um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Sei que você tem acompanhado o caso conosco. Nesse vídeo de vigilância da câmera do painel, não dá para ver muita coisa, o que pode ser entendido desse vídeo enquanto tentam saber para onde ela foi. Então eu vi, é ótimo. Obrigada por me receber, Cris, e você está certo. Já faz quase uma semana e ainda não há sinal dela. O vídeo da câmera do painel está granulado e pouco nítido. E a única semelhança que eu consigo pensar que a polícia poderia dizer que poderia ser ela é que a pessoa estava usando um moletom com capuz, sabe? Um moletom escuro, e estava de shorts. Mas o que isso mostra é a direção em que ela estava, a área de onde ela saiu.
Quando sabemos disso, a vigilância ao redor da casa, o vídeo ao redor da casa, dela olhando para dentro do carro, isso nos dá uma ideia da direção para onde ela pode estar, para onde ela pode ter ido. Então isso, sabe, meio que coloca eles em uma área para começar a procurar com mais intensidade. E eu vi que, sabe, as equipes de busca saíram novamente e têm vasculhado as áreas e, sabe, passando por arbustos e árvores. E que eles estão procurando por ela no México agora também, sabe? Sim, e é mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de carro para chegar, tipo, em Laredo, Texas, que fica bem na fronteira com o México. E sabe, só para quem já dirigiu pela fronteira, é muito mais fácil simplesmente atravessar, a menos buscas e verificações para entrar no México do que ao sair. Então é bem possível que ela simplesmente tenha caminhado, sabe? Se ela conseguiu chegar até lá. E claro, como você chega tão longe, né? Ela precisaria de um veículo para chegar à fronteira do Texas. Nada parece estar descartado neste momento. E aí você tem o xerife, que é muito acessível à mídia no condado de Bexar. Ele usou o termo perigo iminente para contextualizar que ela, pelo que parece, tinha alguns problemas emocionais e de saúde mental, e isso também entra na equação. Mas sabendo que você tem um xerife colocando essas palavras ali e não descartando nada, mais ou menos uma semana depois, o que isso te diz? Isso mostra que eles estão preocupados, eles definitivamente estão preocupados com a segurança dela. Perigo iminente é como uma ameaça iminente. Eles não acreditam que ela esteja segura neste momento. Se ela está segura, porque ela está passando por alguns problemas de saúde mental e poderia ter se machucado. Mas eles também não descartam, pelo modo como estão agindo, que ela possa ter sofrido algum dano. O vídeo de baixa qualidade mostra que ela estava perto do trânsito. E como você disse, na área onde há trânsito, não fica muito longe da fronteira. Sabe, eu morava em San Diego e minha casa ficava a uma curta distância a pé da fronteira. E, como você disse, é fácil atravessar a pé e entrar sem as verificações, diferente de quando você volta. E se ela estava por perto, se era ela no vídeo e carros estavam passando, sabe, isso realmente cria uma oportunidade em que alguém poderia tê-la colocado em um veículo, ela poderia ter sido levada. Porque não há muitas câmeras naquele trecho específico onde ela estava, pelo menos das que eles compartilharam conosco. Mas eles poderiam tê-la colocado em um veículo e atravessado a fronteira mais rápido, se é isso que eles estão pensando, do que se ela tentasse ir andando sozinha. Lembre-se de que há um longo intervalo de tempo entre quando a mãe dela a viu pela última vez, que foi no quarto com ela, e quando ela acordou e percebeu que ela tinha sumido. Então temos uma janela longa de horas em que algo poderia ter acontecido. O celular dela estava desligado, ela não levou. Sabe, eu sempre acho isso muito incomum quando jovens ou adultos maduros não levam seus celulares com eles e ninguém sabe, tipo, oi, só estou dando uma pausa. Certo. E ela parecia fazer essas caminhadas. Esse era o outro ponto. Não é como se ela simplesmente tivesse saído para uma caminhada do nada. Disse o xerife, ela é uma entusiasta de fitness e costuma caminhar. Essa parecia ser sua rota habitual, mas fica a dúvida. Com que frequência ela levava o celular nessas caminhadas? Sabe, isso é algo que eles precisam investigar. Eu sei que às vezes já falamos sobre buscas por fugitivos, mas aqui é uma situação bem diferente. Mas, em muitos desses casos, eu acho que se ela tivesse ido para o México, ela teria que ter entrado em um veículo, seja por vontade própria ou não. Tipo, acho difícil crer que aos 19 anos você conseguiria caminhar, já que são 2 horas e meia de carro até Laredo. Tipo, quero dizer, passando por aquele terreno rural, você precisa ter recursos se for fazer essa caminhada. Acho que, se ela fosse comprar algo, como água, precisaria de cartão de crédito, já que não parece ter dinheiro em espécie. Quais são algumas das coisas que, para você, poderiam chamar a atenção? Eu até penso, tipo, se ela entrou em um veículo, existem leitores de placa, um ônibus urbano, por exemplo, eles teriam câmeras de vigilância nisso. Quero dizer, quais são algumas das coisas que poderiam alertar os investigadores neste momento? E talvez, o que torna isso ainda mais preocupante é que uma semana depois, ainda não ouvimos falar dessas coisas. Exatamente. Então eu acho que eles estão segurando algumas informações.
Mas se ela estivesse cruzando a fronteira e se ela estivesse em um carro e não estivesse sendo detida, ou se não fosse voluntário, então talvez não a víssemos. Sabe, ela poderia ser colocada no porta-malas, mas existem leitores de carros, a vigilância ao redor da área da fronteira, então você conseguiria vê-la. E eu acho que as autoridades realmente estão coçando a cabeça com esse caso, porque é quase como se ela tivesse desaparecido sem deixar rastros. Já faz uma semana e eles já estão procurando nas áreas, estão procurando na direção certa. Então você imagina que começa pelo ponto central, e eu meio que disse isso ontem, você começa pelo centro do desaparecimento, do local onde ela foi vista pela última vez, e você vai expandindo a busca por quilômetros ao redor. É por isso que o que chamamos de busca em grade, quando você tem pessoas atravessando e vasculhando o terreno, e isso é para que ninguém saia correndo sem olhar direito. É tudo muito coordenado. Neste momento, com todas as buscas, atualmente eles estão procurando nas proximidades, já expandiram a busca e ainda assim não tem uma resposta. Mas onde ela poderia estar sem dinheiro, sem comida, sem água, sem estar machucada, inconsciente? Tenho certeza de que eles estão verificando hospitais, centros médicos e lugares assim. Por isso preocupa tanto. Iminente mostra que eles estão muito preocupados. Porque, além disso ser incomum, não faz sentido que ninguém consiga localizá-la ou que ela não esteja tentando buscar ajuda. Sei que pode ser especulação, mas acabei de digitar, como você disse, que eles podem estar guardando informações para si. Hoje de manhã, pensei nisso e acessei a página do Facebook do departamento do xerife do condado de Bexar. Gravamos isso há cerca de 1 hora e publicaram que uma garota de 14 anos está desaparecida. E é um caso de pessoa desaparecida. E você sabe, certamente é muito importante que essa pessoa também seja encontrada. Mas os recursos que estão sendo usados agora no caso da Kemi, a atenção nacional, o xerife dando coletivas de imprensa, montaram um centro de comando. Infelizmente, é um caso de adolescentes fugitivos e ela já é adulta legalmente. Espera-se que cada família tenha o desfecho que merece, seja uma fuga ou alguém voltando para casa. Tipo, tem algo nesse caso que está recebendo mais atenção do que se fosse apenas uma situação típica de fuga. Exatamente. E é por isso que eu acho, e porque eles usaram o termo tráfico de pessoas. As autoridades não costumam usar esse termo de forma muito leviana. Muita gente especula sobre isso, mas quando eles usam esse termo, geralmente é porque eles têm algum tipo de algo chamou a atenção deles, que há um potencial ali. E agora você tem outra criança desaparecida, que na verdade é uma adolescente jovem. Mesmo que a Camila tenha 19 anos, ela ainda é considerada adulta e pode sair. No entanto, você está certa. Muitos recursos estão sendo investidos nisso e eu acho que eles estão retendo algumas informações porque não querem alertar alguém. E se não for isso, eles estão fazendo um ótimo trabalho colocando pressão sobre si mesmos para encontrá-la. E os recursos são substanciais. Eu acredito que eles têm algumas informações adicionais. Eles só não estão compartilhando tudo isso, né? O que é realmente importante, que eles não compartilhem tudo. Uma das coisas que eu percebi ao procurar pessoas desaparecidas e indivíduos assim que podem ter saído sozinhos é que às vezes as pessoas não querem ser encontradas. Mas as autoridades têm passos muito coordenados a seguir e trabalhando com as famílias, as pessoas podem ser encontradas. Isso me parece um pouco diferente. Parece que eles têm uma direção clara. Eles estão absolutamente olhando na direção do México para algum possível transporte. Por isso envolveram as autoridades locais e panfletos estão sendo distribuídos na região, só por precaução caso ela seja vista. Esse é um trabalho muito intencional que eles estão fazendo. Também descobri e ouvi que o Departamento de Segurança Interna estava envolvido, normalmente seria o Homeland Security Investigations. O Departamento de Segurança Interna é amplo, mas a Divisão de Investigações se especializa em casos de tráfico humano. Eles também têm muitos contatos, então ainda estão analisando as filmagens, ainda estão fazendo abordagens e patrulhando as áreas.
Os familiares estão andando. Mas eles têm muitas coisas que precisam fazer para ver em que direção vão seguir finalmente. Já se passou uma semana, isso está demorando muito e não é um bom sinal. Não, e você sabe, só para você esperaria. E você sabe, há muitos casos em que as pessoas, você sabe, desaparecem por um longo período de tempo, por mais de uma semana. Amanhã completa uma semana, o que parece ser um marco importante nisso. Você sabe, existem histórias por aí sobre tráfico de pessoas. Você sabe, há casos em que você vê o caminhão sendo parado no acostamento e pode haver alguém que seja um imigrante sem documentação dentro. Você sabe, famílias às vezes, como vemos esse tipo de história, quando se trata de tráfico de pessoas, não sabemos se é isso que estamos lidando aqui. Mas na sua experiência, quero dizer, qual é a realidade? Quão realista é pensar que essa garota poderia estar andando na beira da estrada e aí aparece um traficante de pessoas que a levaria. E então, de repente, ela é levada para esse submundo que às vezes é sensacionalizado. Sabe, às vezes é difícil. Acho que por causa de diferentes reportagens da mídia, entendeu o que é coisa de filme e o que é realmente tráfico de pessoas que acontece no nosso mundo. Só pela sua experiência, contextualize pra gente se é isso mesmo com o que estamos lidando e o que isso realmente significa. Então, quando você pensa em tráfico de pessoas, e porque ela está próxima da fronteira, pode ser isso. E talvez eles já tenham tido outros incidentes. Mas ela também pode ser vítima de um sequestro que pode se transformar em tráfico de pessoas por alguém que simplesmente cometeu um crime, sabe, um crime de oportunidade. Alguém a viu, achou bonita e a levou. Ela pode estar em uma casa, em algum lugar, diferente do que mostram na televisão. Não é tão sensacionalista como muitos acham. Sabemos de outras histórias de pessoas que não foram necessariamente traficadas para sexo e exploração por outros, mas que foram mantidas em cativeiro apenas pelo desejo da pessoa que queria tê-las. Elas foram mantidas em casas, sob assoalhos em porões e muitas vezes na mesma região ou não muito longe de onde foram levadas. O tráfico de pessoas pode resultar na exploração sexual de outras pessoas, mas também pode ser tráfico de trabalho, tráfico de órgãos, sobre o qual quase não falamos o suficiente. Mas é a proximidade da área mais próxima da fronteira. E porque, em certos momentos, eles estão procurando os traficantes de verdade, aqueles que estão envolvidos no tráfico e exploração de mulheres e meninas especificamente. Às vezes homens e meninos, mas geralmente mais jovens, conforme o que buscam. Ela se encaixaria no perfil de alguém que poderia ser vítima de um esquema de tráfico sexual e ser retirada das ruas. E pode muito bem não ter sido uma van, porque as pessoas sempre procuram por uma van, mas sim um carro, parando no acostamento, pedindo informações e ela se inclinando para o carro, sendo levada assim. Às vezes pode ser uma mulher ou uma garota da mesma idade. Ei, você pode me mostrar isso? Pode me ajudar? Procuro meu cachorro. Nem sempre é aquele drama de televisão, mas a realidade é que as pessoas estão sendo sequestradas por vários motivos. E não com todo aquele drama, mas coisas muito simples que pessoas comuns fariam todos os dias para ajudar alguém. Ela parecia ser alguém que daria direções para outra pessoa, ajudaria a procurar um cachorro ou algo assim. Então não precisa ser tão dramático quanto isso. Não precisa ser dessa forma que alguém usa para atrair outra pessoa. E como ela não estava com o celular, isso não nos dá uma forma de rastreá-la. Esquemas de tráfico humano ocorrem diariamente nos Estados Unidos, mas não como mostrado na televisão. Pessoas ficam presas em situações tentando sobreviver. Algumas pessoas fazem certas coisas e continuam sendo vítimas de esquemas de tráfico. Então, eu não quero que as pessoas foquem tanto na van branca, quanto eu quero que elas foquem em... Elas têm acesso a algum vídeo, alguma mídia, elas viram alguma coisa? Existe algo que elas sabem? Elas sabem de algo, não necessariamente sobre ela, mas sobre outras pessoas que ainda podem estar na área, mas que podem estar envolvidas em alguma atividade criminosa e estão sendo escondidas, ou sabem onde outras pessoas estão.
Então, eu não quero que as pessoas fiquem muito focadas no aspecto da televisão, mas que pensem em coisas comuns que as pessoas fazem todos os dias. Criminosos aproveitam oportunidades para cometer crimes como este. E existem crimes muito estruturados, como esquemas de tráfico humano, esquemas muito bem planejados envolvendo muitas pessoas, que podem ser coordenados se isso faz sentido. Eu sei que foi muita informação, mas foque nas pequenas coisas em vez do grande drama de tudo isso. Sim, e você só pensa em acho que esse também é um bom contexto. Porque a gente sabe que existe muita conversa sobre tráfico de pessoas, mas às vezes é tipo, como isso realmente acontece? E não é necessariamente aquela pessoa na van branca, mas ainda assim é incrivelmente perigoso. E sim, eu continuo voltando. Se ela entrou no México, é fácil cruzar a fronteira, principalmente a pé. Eles não estão olhando passaportes, não estão olhando dentro dos veículos. É meio que, pelo menos na minha experiência, atravessando, é só acenar, pode passar. Não é como nos Estados Unidos da América, onde a patrulha de fronteira pergunta o que você fez e quanto tempo ficou. Do outro lado, não é assim. Então, amanhã vai completar uma semana, espero que venha alguma boa notícia, mas é uma situação muito assustadora. Sonny Slaughter, instrutor de aplicação da lei, obrigado por participar do Law and Crime. Agradecemos. Obrigada, Chris, por cobrir essa história. Também agradeço ao Law and Crime pelo trabalho durante o ano todo nos casos difíceis. Este parece que pode durar até 2026. Obrigada pelo seu olhar, linguagem e por estar no Law and Crime. Sinto-me honrada sempre. Agradecemos e esperamos boas notícias em breve para essa família. Obrigado, Sonny. Mais uma vez, antes de irmos, quero colocar as informações na sua tela. Se alguém tiver informações sobre o paradeiro de Cami ou algo que ajude na busca, entre em contato com o departamento do xerife do condado de Bear, Texas. Aqui está o número na tela e, novamente, estamos colocando na descrição do episódio 210-335-6000 ou envie mensagem para a Unidade de Pessoas Desaparecidas do Bexar County Sheriff's Office, Pessoas Desaparecidas Bear, BEXAR.org. Para este episódio do On the Case, da Law and Crime, inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.